Imagine um menino descalço, sujo de terra, chutando uma bola de meia velha amarrada com um barbante nas ruas de uma cidadezinha do interior. Agora, imagine esse mesmo menino, 17 anos depois, levantando a Copa do Mundo diante de milhões de pessoas. Parece impossível, não é? Mas aconteceu. E essa história fica ainda mais absurda. Aos 29 anos, ele já era tricampeão mundial, dono eterno da taça Jules Rimet, autor de 1.282 gols, e o único ser humano na história a conquistar 3 Copas do Mundo. O mundo inteiro se curvou diante dele e o coroou. Pelé, o rei do futebol, o maior atleta do século XX. E se você quer descobrir como isso foi possível, como um garoto pobre do interior de Minas virou uma lenda mundial, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto e me conta nos comentários qual foi o gol mais sensacional do Pelé. Mas todo rei tem uma origem, e a do Pelé começou bem longe dos holofotes, bem longe da glória. Começou com um menino engraxando sapatos para sobreviver. 3 Corações, Minas Gerais, 23 de outubro de 1940. Nasce Edson Arantes do Nascimento, filho de João Ramos do Nascimento, o Dondinho, também jogador de futebol, e de Dona Celeste Arantes. A casa era humilde, o dinheiro curto, mas os sonhos, esses eram gigantes. O pequeno Edson cresceu dividindo tudo com os irmãos Maria Lúcia e Jair. E dividir tudo significava dividir as dificuldades também. Ainda criança, Edson precisou trabalhar. Pegava sua caixinha de engraxate e saía pelas ruas, lustrando sapato atrás de sapato, trocando suor por algumas moedas para ajudar em casa. Mas havia um escape. Havia aquele momento mágico em que tudo mudava. O futebol. Com uma bola tosca, feita de meias velhas e panos amarrados, o menino se transformava. Horas e horas driblando, chutando, sonhando acordado. Ali, naquelas peladas de rua, com os pés descalços na terra batida, nascia algo extraordinário. A família decide arriscar e se muda para Bauru, no interior de São Paulo. Nova cidade, novas chances, novo começo. E foi ali que tudo mudou de verdade. Aos 10 anos de idade, Pelé entrou para o Infanto-Juvenil do Bauru Atlético Clube. O talento era tão óbvio que assustava. Em 1954 e 1955, bicampeão. Ainda garoto, franzino, mas jogando como ninguém. Os olheiros já sussurravam por ali. Esse menino vai longe, muito longe. Mas o destino tinha planos ainda maiores para aquele garoto de Bauru. E em 1956, tudo estava prestes a explodir. Um ano que mudaria tudo para sempre. Pelé tinha apenas 15 anos quando um homem chegou em Bauru e viu algo que ninguém mais estava vendo. Valdemar de Brito, ex-jogador da seleção brasileira, olheiro respeitado, um cara com o olho clínico afiado para talentos. Quando viu aquele garoto jogando, não pensou 2 vezes. Agarrou o menino e levou para o Santos Futebol Clube. Chegando lá, marcaram um jogo-treino, só para ver como o garoto se comportava. Fim do jogo. Santos 6, adversário 1. Pelé? 4 gols. Era como se ele jogasse um esporte diferente, como se tivesse nascido com a bola colada no pé. A diretoria do Santos não perdeu tempo. Contratou o garoto na hora. Jogo após jogo, a Vila Belmiro explodia. As arquibancadas ficavam lotadas horas antes da partida. Todo mundo queria ver o menino prodígio. Os dribles impossíveis, os gols de placa, aquela facilidade absurda para fazer o difícil parecer simples. E o Santos? O Santos virou uma máquina de ganhar títulos. Taça Brasil, Taça Libertadores, Mundial de Clubes, Campeonato Paulista, Torneio Rio-São Paulo, troféu atrás de troféu. O time não era mais só bom, era imbatível. E no centro de tudo estava ele, Pelé. Em 1958,
Com apenas 17 anos, Pelé já era artilheiro do Campeonato Paulista. Mas o Brasil era pequeno demais para ele. O mundo ainda não sabia, mas estava prestes a conhecer aquele garoto de Bauru. Porque 1958 tinha outro evento esperando: a Copa do Mundo na Suécia. A seleção brasileira embarca para a Copa do Mundo com um time repleto de craques: Garrincha, Didi, Vavá, Zagallo, Gilmar. Jogadores consagrados, experientes, respeitados. E no meio deles, um garoto de 17 anos chamado Pelé. Muita gente duvidava. E nos 2 primeiros jogos da Copa, Pelé ficou no banco. Mas aí veio o terceiro jogo: Brasil contra a União Soviética. E o técnico Vicente Feola tomou uma decisão que mudaria a história do futebol para sempre. Colocou Pelé em campo. E foi nesse jogo que Pelé começou a usar a camisa número 10. O Brasil venceu a União Soviética. Pelé não marcou, mas deu uma assistência linda para o segundo gol de Vavá. Jogo seguinte, contra o país de Gales, Pelé marcou seu primeiro gol em Copas do Mundo. Um gol que abriu as portas para uma semifinal épica contra a França, onde Pelé meteu 3 gols. Quem é esse menino? Perguntavam. De onde saiu esse prodígio? E aí chegou a final. Brasil contra Suécia. A pressão era absurda. Pelé entrou em campo. Final de Copa do Mundo. O planeta inteiro assistindo. E ele marcou 2 gols. O Brasil venceu a Suécia por 5-2 e se tornou campeão mundial pela primeira vez na história. Aquele garoto que jogava descalço com bola de meia em Bauru, agora era campeão do mundo. Aquele menino que engraxava sapatos para ajudar a família, agora tinha seu rosto estampado em jornais do mundo inteiro. Pelé não era mais uma promessa brasileira. Pelé era o rei do futebol. Depois da Copa de 1958, Pelé voltou para o Brasil como herói nacional. Em 1962 e 1963, o time conquistou a Taça Libertadores da América nos 2 anos seguidos. No mesmo período, o Santos venceu o Mundial de Clubes 2 vezes consecutivas. Pelé foi artilheiro do Campeonato Paulista 11 vezes. Ano após ano, temporada após temporada, Pelé destruindo as redes adversárias. Mas o mundo queria ver mais dele nas Copas. Em 1962, no Chile, o Brasil foi defender o título mundial. Pelé já era considerado o melhor jogador do planeta. Na primeira partida contra o México, foi fundamental na vitória por 2-0. Mas no jogo seguinte, contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu uma distensão muscular e ficou fora do resto da competição. O Brasil sentiu, mas tinha outro craque para brilhar: Garrincha. E com Garrincha em campo inspirado, o Brasil conquistou o bicampeonato mundial. 1966, Copa do Mundo na Inglaterra. O Brasil tinha um time dos sonhos. Mas a Copa foi um desastre. O Brasil disputou apenas 3 partidas e foi eliminado na primeira rodada. 1970, México, a Copa da Redenção. Sob o comando do técnico Zagallo, o Brasil montou o que muitos consideram o melhor time de futebol de todos os tempos. 6 jogos, 6 vitórias. Pelé marcou 4 gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. A final foi contra a Itália. Brasil e Itália disputando o tricampeonato mundial. E com ele, a posse definitiva da taça Jules Rimet. Pelé abriu o placar de cabeça. A Itália empatou. No segundo tempo, Gerson fez 2-1, Jairzinho fez 3-1 e Carlos Alberto, recebendo uma bola rolada de Pelé, fechou em 4-1, tricampeão mundial. Em 1971, Pelé se despediu da seleção brasileira em 2 jogos emocionantes, um contra a Áustria e outro contra a Iugoslávia, onde deu a volta olímpica ainda no intervalo da partida. O rei havia cumprido sua missão.